Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Botafogo perdeu mais uma e olha quem está aqui novamente com as primeiras impressões a respeito do que foi o jogo. Pois é, antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira, que você deixe o like, ative o sininho e compartilhe também com os amigos. Um trabalho muito sério sendo feito aqui a respeito do nosso glorioso. Para quem está chegando agora ao canal, eu sempre faço um vídeo com análise das primeiras impressões a respeito do que foi o jogo e depois, no dia seguinte ou até mesmo no decorrer da semana, eu faço uma análise tática mais abrangente. Agora vamos ter tempo entre a partida de ontem contra o Galo e o clássico contra o Flamengo, então vou poder analisar com mais calma taticamente este time do Botafogo que faz um papel pífio na temporada e no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, como eu disse, já perdeu mais um jogo e o pior, mais um jogo jogando muito mal, de forma apática e de forma às vezes medrosa, como foi o primeiro tempo. O primeiro tempo muito criticado pelo Marcelo, que na entrevista pós-jogo depois falou que o Botafogo esperou tomar o segundo gol para correr atrás do placar e conseguiu fazer o primeiro e o único do time no jogo contra o Galo com o próprio Marcelo de cabeça, sendo que foi o próprio zagueiro que mais uma vez falhou na bola aérea no jogo de ontem. E o Marcelo não é o único culpado, embora tenha bastante culpa nessa situação atual do Botafogo. Muitos jogadores têm culpa. E nós vamos falar aqui agora, vamos trocar essa ideia, porque vocês vão colocar aí também a opinião de vocês nos comentários sobre o momento terrível da equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que aqui é uma troca de ideias respeitosa. Eu sempre digo que eu estudo a parte tática do jogo, estudo futebol, tento fazer o melhor para trazer o conteúdo de qualidade aqui para o torcedor botafoguense, mas de maneira alguma sou o dono da razão, ninguém é, então as opiniões têm que ser respeitosas, eu tenho que ter respeito aqui e vocês aí também nos comentários comigo e no debate que ocorre entre vocês. Primeiramente eu quero dizer o seguinte, eu fiz um vídeo recentemente explicando por que o torcedor do Botafogo criou tanta expectativa com o time deste ano. Eu também criei. E ninguém esperava que o Gatito fosse jogar pouquíssimo, que o Marcelo fosse entregar tantos gols para os adversários, que o Vitor Luiz fosse voltar tão mal para o Botafogo, que o Foster não fosse render aquilo que nós e o Paulo Autuori lá atrás esperávamos. Nós acreditávamos que o Honda fosse ser protagonista, que o Calu pudesse render pelo menos um percentual bom daquilo que ele rendeu lá na Europa, que o Pedro Raul continuasse fazendo os gols, que o Bruno Nazário continuasse sendo aquele jogador que chegou no início da temporada, que o Babi continuasse também conseguindo empurrar as bolas para as redes, mas as coisas pararam de acontecer no Botafogo e a gente até agora não sabe o motivo, ou os motivos. Os salários, segundo informações internas, estão em dia. Perder um jogo para o Atlético Mineiro é um clássico do futebol brasileiro. No primeiro turno nós ganhamos. Mas a apatia é a mesma da derrota para o Fortaleza, que foi a mesma da derrota para o Bragantino, que foi igual da derrota para o Bahia. Isso é inaceitável com a camisa do Botafogo. Inaceitável. Eu não estou aqui chovendo no molhado não, gente. Vocês sabem que eu falo aqui sempre da administração, do comitê de futebol, das pessoas que trouxeram o Botafogo até aqui. Vocês sabem disso. Estive em General Severiano trabalhando muito, com muita gente na mídia independente do Botafogo, na última terça-feira, dia das eleições. Fiquei lá até meia-noite, cobrindo a eleição no clube. Um clube de 4 milhões de torcedores, ou até mais, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que tem o seu futuro decidido por 824 votantes. Um presidente eleito com menos de 500 votos. E isso não é de agora, isso vem sendo feito ao longo dos anos e também por isso estamos aqui. Eu sempre digo, não quero me tornar repetitivo, mas é verdade, tem que romper com o modelo, então eu sempre critico. Presidente omisso, Nelson Mufarrege, comitê com Montenegro, Rotenberg, Agostini, que contrataram jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Botafogo, geraram mais dívidas para o clube e montaram um elenco desequilibrado
Isso aqui eu estou cansado de falar e criticar. Mas os jogadores também têm culpa. Num dado momento, a gente tenta entender o contexto do clube, situação, está acontecendo isso, aquilo, está sem salário, está sem premiação, treinador saiu, treinador voltou, preparador físico não faz o trabalho, o preparador físico chegou ontem, o fisiologista não sei o que, o psicólogo. Mas chega uma hora que a gente tem que analisar o campo. Porque, olha só, não dá para ser mimadinho também, não. Tudo atrapalha e o jogador nunca tem culpa. Então, os jogadores do Botafogo têm culpa neste momento também. E muita culpa. Não podem vestir a camisa do Botafogo jogando dessa maneira. Mais uma vez, uma apresentação que deixou o torcedor desesperançoso. Deixou o torcedor incrédulo. E é difícil. Muito difícil, galera, torcer pro Botafogo nesta situação, mas a gente não abandona. Um outro cenário que eu sempre apresento aqui é que eu, Fabiano, alimento as minhas esperanças e não vou falar para vocês alimentarem a de vocês, tá? Chega um momento que os jogadores fazem um papel tão patético dentro de campo que eu não posso chegar aqui e ficar garantindo nada para ninguém. É o que eu sempre falo. Eu garanto que eu vou trazer conteúdo para vocês, que eu vou trabalhar, que eu vou fazer live, vou fazer vídeo, porque isso depende de mim. O que depende deles eu não posso garantir. O que eu falo é o seguinte, agora faltam 16 jogos, perdemos mais um. Faltam 16 partidas. E enquanto tiver jogo de futebol para o Botafogo, como instituição, que tem uma história grandiosa e uma torcida maravilhosa, eu vou acreditar, eu vou torcer para que o Botafogo saia dessa. Mas não vou ficar aqui mais falando para ninguém, enquanto tiver essa situação, ficar alimentando esperança ou não. Cada um sabe de si. O que eu não curto, e aí cada um tem a sua opinião, e também estamos aqui numa democracia, é ficar toda hora falando, já caiu, vai para a segunda, vai para a terceira, vai não sei para onde. Olha, eu entendo que isso é uma autodefesa para que você já se condicione, para que fique menos frustrado se o pior acontecer lá na frente. Tudo bem, não tem problema. Eu só não vejo muita solução em ficar fomentando essa ideia. Mas, repito, respeito a opinião de todos. Gente, aqui sempre com educação. Eu alimento as minhas esperanças. E vocês têm total direito de entender o time do Botafogo, o futebol do Botafogo, como algo terrível hoje e não acreditarem mais. É o direito de cada um. Até porque se eu fosse olhar para este time, eu também não acreditaria. Eu fico tentando me agarrar a elementos aí da história, da camisa, do Ramon Dias chegando, um treinador que ainda nem assumiu. O Botafogo tem um treinador que ainda nem assumiu. O filho dele está à frente do time agora nas últimas partidas e perdendo também. Então eu me agarro à esperança do Ramon Dias fazer o que ele fazia no exterior, quando ele mudava e balançava os times no vestiário. Eu espero muito que ele consiga fazer isso, que tire o Botafogo dessa situação. Aqui eu continuo torcendo, continuo trabalhando, mas também estou irritado como vocês estão com o time do Botafogo e com todo esse caos gerado pelas administrações do clube. E com toda essa falta de liderança, de comando e de diretriz que traz o Botafogo até aqui hoje. Falando do jogo, o Atlético Mineiro, mesmo com muitos desfalques, confirmou o favoritismo. O primeiro gol é algo patético. O Botafogo entrou em campo com Cavalieri, o Kevin na direita, Marcelo Canu e Vitor Luiz. Com 3 volantes, Foster, Renteria, Caio Alexandre, e com Marcinho numa ponta, Varley na ponta esquerda e o Pedro Raul. Mesmo tendo 2 laterais do lado direito, Marcinho e o Kevin, né, o Marcinho mais adiantado como um ponta, como um extremo, o Botafogo tomou uma jogada por ali, um cruzamento, todos os atletas que estavam na jogada olhando para a bola, todos do Botafogo olhando para a bola e deixando o Savarino atacar a bola e fazer o gol. Ao meu ver, teve um toque que desequilibrou o Vitor Luiz, mas não vou entrar nesse mérito agora também. A gente já sabe que o Botafogo é prejudicado pela arbitragem e nem incito para que esse seja o debate, porque eu entendo que o árbitro erra contra o Botafogo, mas o problema hoje também é do time, apesar da arbitragem. Mas tem sempre um detalhe, mesmo o time sendo ruim, não dá à arbitragem a condição de prejudicar. Eu, como torcedor, não tenho que aguentar, além do time ruim e da administração péssima, um árbitro também prejudicando. Contudo, já havia um erro claro ali na defesa do Botafogo.
Um time inoperante ofensivamente. E no segundo tempo, depois de uma bola perdida lá na direita no ataque, o Atlético Mineiro atacou, chegou lá na ponta direita, o cruzamento, e o Sacha fez o gol de cabeça também, todo mundo olhando a bola, o Marcelo falhando em posicionamento. Uma tentativa rápida para o Botafogo fazer o gol, o Marcinho acertou o cruzamento, nesse quesito ele vai até bem, o escanteio, e o Marcelo cabeceou e fez 2-1 para o Botafogo. Depois teve o pênalti também, o Marcinho marcando muito mal, porque o Marcinho cruzou muito bem a bola, depois recuou uma bola errada para o Cavalieri e também fez o pênalti ali sendo driblado pelo Keno, de uma maneira infantil. Então é um Botafogo desequilibrado. E agora eu falo para vocês o seguinte, vocês podem discordar de mim também, mas podem concordar, porque depois de um jogo desse, fazer a avaliação individual de atleta é muito difícil, é delicado, e cada um tem uma forma de assistir ao jogo. Então eu posso ter gostado de um jogador que você talvez não tenha gostado, e eu posso não ter gostado de um que você admirou na partida. Mas vamos lá, o Cavalieri pegou um pênalti, tomou 2 gols, não tem muito o que falar. O Marcinho errou muito mais do que acertou, e eu acho ainda o Marcinho melhor entre os laterais que temos. Isso não quer dizer nada, infelizmente. O Marcinho primeiro jogou como ponta, depois jogou como lateral com a saída do Kevin. Marcelo mais uma vez errando, o Canu mais uma vez se salvando, Vitor Luiz muito mal. O Caio Alexandre, eu observei que ele tentou muito. O Caio Alexandre não teve problema de omissão. Ele tentou muito de alguma forma, dentro do contexto, saiu prejudicado também, não conseguiu contribuir em nada. Mas ele pelo menos botou a cara ali para tentar alguma coisa. O Foster, falta aquela dinâmica, eu sempre venho falando, às vezes faz uma boa jogada, depois perde uma bola com fragilidade imensa. O Renteria, eu não consegui observar nada de bom também. Já falei do Marcinho que jogou na ponta, o Kevin tem que voltar lá na lateral direita mais uma vez mal, o Varley mais uma vez mal, ele que também entrara com vontade no último jogo, está querendo demonstrar disposição, fez algumas faltas, se irritou, e aí vai um detalhe. Uma falta marcada do árbitro, pelo árbitro do Varley, logo depois do gol do Galo, foi igualzinho o toque no Vitor Luiz, e o árbitro não deu, então não teve critério, ou dá uma falta e dá a outra, ou não dá nenhuma das duas. O Pedro Raul, muito mal. O Pedro Raul correu menos que o Matheus Nascimento, garoto de 16 anos que entrou no final e correu muito mais que ele. Fraco em movimentação, em marcação alta. Mal o Pedro Raul. Honda entrou, não foi protagonista. Gosto muito do Honda, acredito que ele tenha sido importante em vários jogos do Botafogo, mas precisa aparecer mais. Naquela discussão com o Marcinho, ele não tinha que ter deixado o Marcinho bater, embora a batida tenha sido até razoável. O Calu, muita gente criticava o Calu lá atrás, lá no início. Eu pedia tempo, que é um jogador que tem muito a dar, que é um jogador técnico, mas infelizmente pífia a participação em mais um jogo. Então o Calu já demonstrando aí que provavelmente não vai crescer, a não ser que o Ramon Dias traga uma nova situação aqui para o nosso marfinense, porque está difícil para o Calu também. Matheus Nascimento entrou tentando correr de alguma forma, não conseguiu fazer muita coisa. O Weber Bessa também não conseguiu aparecer muito. E o Botafogo foi mais uma vez dominado pelo adversário, perdeu mais uma partida. Estamos aqui tentando encontrar ainda onde podemos nos agarrar para ver solução. Até é difícil falar da parte tática. O Botafogo começou tentando ali um 4-3-3. No segundo tempo chegou a flertar com 4-4-2 em alguns momentos. Depois até variou naquele 4-1-3-2 que eu falava aqui. Só com o Foster um pouco à frente da linha de zaga. Lá na frente o Calu fazendo atacante com o Pedro Raul. Mas a verdade é que o Botafogo não conseguiu mais uma vez sair da inércia. E aí nós que reclamávamos com razão de Bruno Nazário, às vezes Matheus Babi, os dois não entraram em campo. Tinham condições para isso, segundo informações. E mesmo assim o Botafogo continuou também. Então o problema é muito maior, é um problema que tem que ser admitido e reconhecido internamente e tem que haver uma mudança de postura. A maior mudança hoje do Botafogo tem que ser de postura. Vamos ver o que o Ramon Dias consegue fazer. É um treinador que chega já no momento hostil, no momento difícil, e que a comissão técnica dele já assumiu e nada conseguiu mudar no time. Então ele vai ter que capitanear essa comissão com muita experiência
e incutir na cabeça desses jogadores uma mentalidade vencedora. Vencedora como a do Sub-20 do técnico Ricardo Rezende, que ontem mais uma vez venceu no Campeonato Brasileiro por 3-0 o Corinthians, líder, e vem dando show. É isso, galera. Eu chego aqui com vídeos importantes ainda hoje. Fiquem ligados no canal Fabiano Bandeira. Um grande abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui!